tudo bem? Começa agora mais um programa Conexão Popular. Aqui nós tratamos de temas cotidianos e também de interesse público na TV Câmara de Taubaté. O assunto de hoje é educação. Nós vamos falar um pouquinho sobre modelos de ensino, infraestrutura das escolas e muitos outros assuntos. Para conversar conosco hoje, nós convidamos o professor, historiador e especialista em metodologia de ensino, Carlos Danilo Barbosa, e também o doutor e mestre em educação, especialista em psicopedagogia e filósofo, César Augusto Eugênio. Olá, sejam muito bem-vindos à TV Câmara. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigado, Ana Laura. Eu que agradeço o convite. Espero que a gente possa, então, oferecer algumas reflexões que sejam reflexões importantes à população, sobretudo à população de Taubaté. É verdade, esse é o nosso objetivo. Bom, para começar, vamos falar sobre governo estadual. A Justiça determinou que a Secretaria de Educação suspendesse o material didático digital após ter constatado erros de conteúdo mesmo. Então, a minha pergunta é a seguinte: ainda que a gente tenha a presença do professor em sala de aula para fazer apontamentos, correções, o quão grave é a gente oferecer um material didático com erro? É muito interessante refletirmos sobre o seguinte ponto. Corrigir é muito difícil, né? Se ensinar é difícil, corrigir o erro é ainda mais difícil. Por quê? Porque existe um empenho do professor em estabelecer acordos pedagógicos, em estabelecer dinâmicas, estratégias e por meio da utilização de ferramentas as mais variadas possíveis para que a aprendizagem aconteça. E se essa aprendizagem diz respeito a um conhecimento que deverá ser corrigido posteriormente, haverá todo um processo de desconstrução desse conhecimento para codificar, quer dizer, para lançar para dentro dessa mentezinha, dessa criança, um novo conhecimento a ser codificado. Então, há um processo de decodificação para codificar um novo conhecimento. Então, é realmente muito grave, né? Isso sem contar todo o empenho desse professor, que muitas vezes, vai precisar se desdobrar para estabelecer novamente novos processos de ensino e de aprendizagem para conseguir corrigir esse conhecimento. Então, realmente é gravíssimo, né? É muito interessante que os especialistas, aqueles que estão voltados, que são responsáveis pela distribuição desse material, tenham realmente condições de acompanhar a elaboração desse material, qual é a empresa que faz isso, qual é a categoria dos especialistas que cuidam desse conhecimento que vai ser lançado para dentro desse material, muito antes de ser distribuído, é claro. Uhum. E na sua experiência, Danilo, como que é você que tem esse contato direto com os alunos em sala de aula, enquanto professor? Bom, de 4 em 4 anos, o PNLD, Plano Nacional do Livro Didático, oferece para as escolas coleções que são avaliadas anteriormente pelo MEC para que os professores, os especialistas de educação façam a melhor escolha conforme a realidade de cada região. Então, esse material ele já passou por revisões anteriores. O Estado de São Paulo, quando ele dá um passo no sentido de abrir mão desse programa, ele tem que ter um planejamento mais sério. Não simplesmente vamos trocar para fazer tudo digital. Tem que ter um estudo. Será que todas as escolas têm condição de internet? Será que todas as comunidades têm computadores adequados para arcar com toda essa demanda? Então, eu não estou dizendo que é ruim a ideia, mas eu acredito ser precipitada para o momento. Uhum. Não concordo. Atualmente, a estrutura das escolas, pela minha experiência, não estão adequadas para esse passo tão ousado. Uhum. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre modelo de ensino. O que a gente vive atualmente, o modelo predominante é
o passivo, né, através do qual o aluno aprende ali com o professor e depois esse aprendizado é avaliado. Então, eu gostaria de saber quais são outros modelos de ensino que existem e qual deles poderia ser considerado ideal. Quanto mais nossos colegas professores, e assim eu me dirijo aos colegas, quanto mais vocês conseguirem colocar o estudante no centro da aprendizagem, será melhor, no centro do processo, né? Eu quero dizer que a passividade implica necessariamente um nível de concentração que a criança e mesmo o jovem do ensino médio, esse adolescente de 14, 15 ou finalizando o ensino médio, exige uma concentração que, de maneira geral, nós já não estávamos preparados em gerações anteriores. Nesta geração, né, que participa ou que tem acesso a um conteúdo muito rápido, né, por meio aí dos diversos aplicativos e ferramentas, né, disponíveis na internet, esse conteúdo muito rápido faz com que, de alguma maneira, esse nível de concentração ainda seja menor. Então, quanto mais, né, os nossos colegas professores, né, dentro dos limites, é claro, das suas instituições de ensino, né, conseguirem, né, modificar essa metodologia passiva, onde o nosso saudoso, ilustre Paulo Freire chamava de educação bancária, que o professor lança para o aluno e depois vai sacar por meio de uma avaliação, né, aquilo que foi depositado, né? Vamos substituir isso pelo que hoje se convencionou chamar de metodologias ativas, né? O aluno no centro dos processos de ensino e aprendizagem. Mas isso eu imagino que seja um desafio, né, Danilo? Você mesmo falou, em razão da infraestrutura que a escola tem, trazer essas tecnologias para atrair mais a atenção do aluno é ainda mais desafiador, né? Eu concordo. Com relação a essa forma, as metodologias diversificadas em detrimento da educação bancária colocada pelo professor, a ideia é essa mesmo. O protagonismo tem que vir por parte do estudante, da aluna, do aluno. Eles têm que se sentir participantes desse processo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado que isso não pode também tirar o protagonismo do professor. O professor é um elemento essencial no processo de ensino-aprendizagem. E a pandemia veio aí, veio há alguns anos atrás, e ela propõe interpretações perigosas, de que talvez o professor não seja tão necessário. E isso é um perigo. Porque eu que estou na escola pública há 12 anos, percebo que se não houver esse equilíbrio, eu acho que a nossa conversa tem que passar muito por essa palavra, equilíbrio entre participação, sim, ativa do aluno, trazendo sua realidade para dentro da sala de aula, como objeto de estudos, mas a participação também ativa do professor, assim, controlando a sala de aula no sentido de não tornar isso descontrolado, esse é um desafio para a educação atual. Então, a pandemia nos trouxe muitos reveses, mas também muito aprendizado. E, sim, devemos trazer essas tecnologias, como foi dito agora há pouco, smartphones, internet, redes sociais, a favor da educação, mas não sermos reféns delas. O senhor falou especificamente da pandemia, isso é um tema bastante importante, interessante, porque já faz parte, né, da nossa história, não tem como a gente fugir disso. O aluno conseguiu trazer mais da realidade dele para esse momento de aprendizado? Como que foi? Porque ele estava em casa, pela internet, com a participação da família ali, o dia todo juntos. Como que foi essa relação, na sua opinião? Ana Laura, a resposta para essa questão é muito complexa, porque o alunado é muito diversificado. Então, nós tivemos alunos que se lidaram muito bem com a pandemia e se apropriaram das redes sociais, dos computadores, da internet e se desenvolveram de uma forma maior do que se estivesse em sala de aula.
mas eu posso falar com muita propriedade que a maioria não. A maioria que precisa da escola, a maioria que precisa lá da merenda, que precisa da relação social, diferente da relação social vivida em casa, que às vezes é muito difícil, a maioria teve prejuízos muito grandes com a pandemia. Então, nós tivemos alguns avanços, sim. As videoaulas, eu mesmo aprendi bastante com relação a essa experiência mesmo. Eu tive mais durante a pandemia com relação às câmeras, mas a maioria dos alunos tiveram prejuízos. E qual é a sua avaliação, César? Bom, primeiro eu penso em 2 pontos aqui para a nossa reflexão. O primeiro ponto é que jamais o professor perderá o seu protagonismo, né, instaurando as metodologias ativas. Por quê? Porque é ele que planeja, é ele que conduz, é ele que promove a gestão da sala de aula, né? Então, engane-se aquele, e não foi isso que o professor nos disse, o que o professor Carlos Danilo nos disse, né? Mas eu vejo a preocupação dele, e é claro, e tem que ter mesmo, porque numa interpretação rasa, leviana, eu pego e substituo o professor. Não se substitui esse professor. É ele que faz a gestão da sala de aula. Ele que planeja a atividade, ele que conduz a atividade, é ele que vai, na verdade, mediando todos os conflitos e não outra pessoa. Né? Precisamos de um professor bem formado. Né? Um segundo ponto da nossa reflexão em relação à pandemia, a pandemia escancarou uma desigualdade social mais ou menos mascarada ao longo do tempo. Né? Eu, como diretor de um curso de pedagogia aqui do município de Taubaté, vivenciamos algo realmente inesperado, porque o ensino superior, que já é, né, uma minoria da população que tem acesso, né, nós acreditávamos até que razoavelmente falávamos de uma classe social um pouco mais favorecida. E não. Nós, na pandemia, nos deparamos com aqueles alunos que não tinham minimamente um plano de dados para o seu celular e não conseguia ali manter ou se manter nas aulas remotas, nas aulas síncronas. Então, às vezes, no máximo, conseguiam ter acesso às aulas assíncronas, né? Quer dizer, aquelas que podem ser vistas posteriormente, né? Então, se no ensino superior isso foi uma dificuldade já significativa, em se tratando de escola pública, em se tratando de uma realidade social onde as classes estão muito bem definidas na nossa sociedade, né? E a escola pública, por ser democrática, é uma escola que atende a maioria da população, ela definitivamente foi a mais prejudicada nesse processo todo. Bom, no dia 29 de agosto, a gente teve um caso que gerou uma repercussão negativa no Rio de Janeiro. Um grupo se apresentou numa escola e uma mulher se vestiu de cavalo e dançou uma música com conotação sexual. E a minha pergunta, Danilo, é para você, como diretor de uma escola, qual é a responsabilidade, qual é o tamanho, né, dessa responsabilidade da equipe gestora, da direção da escola, com relação a esse conteúdo que é oferecido mesmo para os alunos? E se esse é um episódio isolado? Bom, primeiramente, a responsabilização ela é total da equipe gestora com relação ao triste episódio vivenciado no Rio que você está citando. Tem que ser debate. A escola tem que ser democrática, mas tem que ter limites. São crianças. E as crianças têm que ser preservadas de situações constrangedoras. Porque, veja bem, a gente tem que tomar cuidado com relação a também tudo ser cultura. É uma expressão cultural. Não. Aquela situação, no meu ponto de vista, eu estou aberto até ao contraditório, mas aquilo expôs demais as crianças de uma forma muito grotesca. Então, se não há uma comunicação prévia entre os envolvidos, não pode ter uma apresentação daquela. Como eu disse para você agora há pouco fora do ar, eu sou gestor há pouco tempo, mas uma coisa é muito clara: o que for
expor as crianças, principalmente agora nessa era das redes sociais, deve ser debatido antes, planejado antes. Não simplesmente, vamos fazer uma... Eu não sei com detalhes como é que foi o planejamento desse evento, mas provavelmente, se tivesse alguma pessoa mais consciente, não ia permitir que aquela cena tão triste fosse repercutida. Então, eu acho que foi uma falha muito grande da escola e que não deve ocorrer. E, respondendo a sua pergunta, é possível que tenhamos, sim. É possível, sim, que tenhamos em outras esferas, talvez não tão extremo, mas as escolas devem debater um pouco mais o que se desenvolve no dia a dia e na rotina. Faltou bom senso, César? Mais do que bom senso. Faltou o que nós precisamos chamar de ética, né? E ética, para aí os telespectadores, não diz respeito a um conjunto de valores como muito mal se define ética. Não é um conjunto de valores que impõe determinados comportamentos. É a capacidade do ser humano em refletir sobre os valores que nos são impostos, é o contrário, né? Então, quando eu digo que aí existe um problema ético no sentido de faltar reflexão sobre os impactos que determinadas ações, né, apresentadas num espaço escolar podem ter para os professores, para os processos de ensino e aprendizagem, né? Aquilo que falávamos da deconstrução e desconstrução de um conhecimento, né? Para a gestão da sala de aula posteriormente. Quer dizer, existe um conjunto, né, de fatores que podem levar e devem levar a sociedade para dentro da escola, mas tem também um conjunto de fatores de gestão escolar que devem considerar determinados limites, né, e conversar, e estar realmente em diálogo, né? O professor Danilo falou algo muito interessante, que é a questão que nem tudo é cultura, e não mesmo. O espaço escolar, né, como toda a sociedade, é um espaço que caminha entre avanços e retrocessos, né? Ora avança um pouco mais, ora retrocede em alguns aspectos, mas, acima de tudo, o espaço escolar é um espaço de resistência, né? É um espaço de resistência no sentido de que a escola não é o lugar de vulnerabilidade, né? Não é o lugar de se abrir para tudo. Por quê? Porque, afinal, é a escola? Não, a escola é um lugar de resistência, é um lugar de se refletir sobre tudo, né? Mas há determinadas condições e estratégias específicas para se refletir sobre tudo, né? Então, a escola vai, sim, pensar sobre por que existe uma exposição desse corpo, né, tão precocemente, né? E a escola precisa refletir sobre isso, mas não é expondo o corpo que se reflete sobre essa exposição, né? Então, é mais ou menos nessa direção que a gente precisa conversar. Existe um problema ético da capacidade do ser humano de refletir sobre os valores que nos são impostos. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o atraso na entrega dos kits escolares e uniformes aqui em Taubaté e também sobre a fila de espera na educação infantil. Não saia daí. Olá, estamos de volta com Conexão Popular e hoje conversando sobre educação com o professor, historiador e especialista em metodologia do ensino, Carlos Danilo Barbosa, e também com o doutor e mestre em educação, especialista em psicopedagogia e filósofo César Augusto Eugênio. A minha próxima pergunta é a respeito de um atraso aqui em Taubaté de 7 meses para a entrega dos kits escolares e uniformes das crianças da rede municipal de ensino. Eu quero saber qual é o impacto disso no dia a dia dos alunos. Isso interfere a presença dos estudantes em sala de aula? Qual que é a sua visão sobre isso?
Ana Laura, na minha concepção, isso depende muito da localidade, do território. Porque uma cidade como Taubaté, eu sou de uma cidade bem menor, Tremembé, mas uma cidade como Taubaté, ela é bem diversa com relação aos aspectos geográficos. Vou dizer da minha realidade lá de uma escola rural em Tremembé. Se os kits não são entregues, isso atrapalha, sim, a questão do desenvolvimento na sala de aula, porque muitos desses alunos não têm roupa para vestir. Então, os kits, eles não são uma banalidade, eles são essenciais ao processo de ensino-aprendizagem. Então, eu acredito, eu não conheço a realidade aqui de Taubaté, mas se está havendo esse atraso, com certeza está prejudicando muitas famílias. O senhor acha que isso traz impacto até na aprendizagem desses estudantes? Quando eu disse no bloco anterior que caminhamos entre avanços e retrocessos, né? Aqui é um momento interessante de se pontuar. É avanço, é entender, o Estado entender que, para além de se oferecer vagas dentro das escolas, né, tem que oferecer condições para que essa criança permaneça lá, para que esse aluno permaneça nessa escola, né? Então, mais do que entrar na escola, a grande luta e a grande conquista, isso ao longo dos anos, foi aumentar o nível de escolarização, ou o tempo de escolarização. E como que se dá essa ampliação do tempo de escolarização? Com condições para que essa criança fique. Então, a gente está falando de alimentação, a gente está falando de roupa, a gente está falando de condução, né? A gente está falando, e é lógico que condução aqui na nossa região é uma coisa, uma condução na região amazônica é outra, né? Mas uma condução para que essa criança chegue até a escola, material escolar, né? Não são todas as famílias que têm condições de oferecer, né, material escolar para os seus filhos, né? Não, porque há uma questão de prioridades. Não, é mais do que isso, né? Não ter condições mesmo. Então, quando não se há dentro de uma estrutura pública, né? E eu eu desconheço se houve problemas internos nos processos de licitação. Então, não estou falando de processos, eu estou falando do que nos foi evidente, né? Se houve atraso, e esse atraso, obviamente, se arrastou ao longo de um ano letivo, é evidente que, principalmente naquelas famílias que são atendidas como avanço, né, que o Estado entendeu que elas precisam ser atendidas para que essa criança permaneça na escola, essa criança foi prejudicada. Então, os prejuízos podem ser, né, dos mais simples, como a falta de um lápis, de uma borracha, em que os professores, heróis, digam-se de passagem, vão sempre dando um jeito para equalizar o problema na sala de aula. Ou, agora, o pior é quando essa carência, né, amplia a desigualdade social na sala de aula. Isso gera processos de disputas, isso gera processos constrangedores, o que amplia ainda, né, as dificuldades de gestão de sala de aula. Então, sim, claro, é um retrocesso numa administração que não deveria, de forma alguma, se perder nos encaminhamentos necessários para fazer chegar em tempo. E qual é o tempo? Antes do início do ano letivo, esses kits devem estar prontos para que as crianças recebam e permaneçam na escola. E o senhor falou especificamente de vaga nas escolas. A fila de espera na educação infantil aqui em Taubaté ultrapassou novamente 1.000 crianças esperando. Qual é o impacto disso dentro das casas, no emprego dos pais, na dinâmica ali dos lares? Também é importante registrar aos nossos telespectadores que a educação infantil hoje, e esse hoje já faz um tempo, né? Esse hoje é desde o final de 96, quando foi, então, promulgada a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, é um hoje já um pouco largo, né? A educação infantil faz parte da educação básica. Isso é muito importante. A educação infantil,
nem sempre esteve ligada à Secretaria de Educação. Curioso isso. Mas nesse hoje, que já é estendido a 96, ela faz parte da educação básica. Então, hoje falamos de uma educação básica que é direito do cidadão, é uma educação básica que começa com a educação infantil, passa pelos anos iniciais, de 1º ao 5º, do ensino fundamental, de 6º ao 9º, anos finais, e ainda do ensino médio. Esse bloco, né, todo é chamado de educação básica. Então, é um problema ainda maior desconsiderar um planejamento necessário de infraestrutura para garantir o acesso e a permanência dessa criança da educação infantil, né, que sim deveria ser assistida pelo município, né? Nós estamos falando de um momento onde existe um Fundo Nacional para a Educação Básica, né, que nós estamos falando de um momento em que há condições financeiras para se manter uma educação que realmente vá atender, né, a população dentro de um município. Né? Há outros municípios em que, com um pouco mais de planejamento, né, esse problema é bem menor. Bom, nós inclusive convidamos a secretária de Educação para comentar sobre esses assuntos, porque aqui em Taubaté a gente está vivendo várias situações que têm gerado repercussão na sociedade, uma repercussão inclusive negativa. Então, ainda sobre esses assuntos que têm afetado as escolas aqui em Taubaté, eu direciono a minha pergunta agora para você, Danilo, com relação à reforma das escolas, que você tem vivido uma situação parecida em Tremembé, onde você está diretor. Hoje, em Taubaté, os alunos que estavam matriculados no Ezequiel precisaram ser transferidos para o campus do Juta em razão da reforma na escola, e isso tem causado polêmica, inclusive uma divisão muito grande de opiniões, né? Gostaríamos de ter a secretária aqui para comentar sobre eles, mas como não temos, né, quero a sua avaliação com relação a isso. Será que foi acertada essa decisão de transferir os alunos de escola, em razão da distância mesmo da casa para a escola, que agora ficou um pouquinho mais distante? Ana Laura, não existe resposta fácil para essa pergunta. Por quê? Porque uma reforma, como todo mundo sabe, causa muitos transtornos. Reforma com criança dentro da escola, esses transtornos são potencializados. O que aconteceu em Taubaté é um cenário possível, talvez não ideal, mas é possível. Por quê? Porque eu estou vivenciando essa realidade hoje na escola em que eu trabalho. A escola em que eu trabalho hoje, ela passa por uma reforma desde outubro do ano passado. E a previsão de se terminar em novembro agora de 2023. Estamos conseguindo com poucos prejuízos, porque os prejuízos existem. Deslocar a criança de sala, barulho, poeira. Então, na medida das nossas possibilidades, a gente consegue. Para a escola, ter um ambiente alternativo é melhor. Não só por dar mais liberdade para os trabalhadores, para os pedreiros, para os pintores, para os engenheiros, para eles trabalharem com mais desenvoltura na sua função, mas até mesmo para a qualidade do ensino-aprendizagem. Ou do ensino e aprendizagem. Por quê? Porque evita esses transtornos que eu já disse. Então, mas eu entendo perfeitamente a população quando coloca as questões logísticas, quando a questão da distância, a questão de como lidar com essas distâncias. Eu não sei se é o caso aqui, que se há ou não transporte escolar para todas essas crianças. Então, são questões mais específicas que eu não consigo entrar. Mas, sim, é uma questão complexa, que para a família, dali, no seu dia a dia, talvez seja difícil lidar com esse problema, mas para a escola, em muitos quesitos, é um cenário mais favorável transferir essas crianças de local. E o senhor, como que avalia essa decisão aqui em Taubaté de transferir os alunos de prédio? É preciso avaliar pelo menos outros 2 pontos, né?
eu gosto de sempre separar em pontos. Parece que para o telespectador isso fica mais fácil de pensar junto com a gente. Primeiro ponto é que, se a gente pensar uma escola privada, o pai, a mãe, a família, os responsáveis decidem por aquela escola privada e, ao decidir por aquela escola privada, decidem como essa criança chegará até a escola. Né? Isso está posto ao decidir. Eu quero que meu filho estude ali, então já está posto. Se será uma van escolar, se será, enfim, de que maneira acontecerá isso. Uma escola pública, não. Uma escola pública existe um processo, né, de divisão já de planejamento da própria Secretaria da Educação, né, para que as unidades escolares atendam determinadas regiões do nosso município. Então, quando a criança é matriculada numa escola, né, é porque essa escola é mais ou menos perto, né, da casa, enfim, daquela região ali que aquela unidade escolar atende. Então, mudar no sistema público, mudar uma escola para uma distância que torne desconfortável ou que seja um obstáculo para a manutenção dessa criança na escola, é um prejuízo realmente muito grande. E digo mais, né, talvez seja, né, um desrespeito às condições da população, né, dos responsáveis, dos pais dessas crianças que estudam nessa unidade escolar. Haveria outra alternativa? Aí, é claro, merece um conhecimento mais profundo do tema que eu não tenho neste momento. Então, mas de regra geral, este é o nosso primeiro ponto de reflexão. O segundo ponto de reflexão, que considero também muito importante, diz respeito ao planejamento. Planejamento é fundamental. A gente falava de planejamento nos kits, nos processos de licitação, que a gente sabe que os processos públicos, às vezes, têm alguma morosidade, é verdade, né? Mas falávamos de planejamento para a reforma também. Existem algumas reformas que podem ser feitas junto ali com os alunos. É claro que o Danilo lembra aí uma condição quase que estrutural da escola que ele passa, né? E que realmente já tem se estendido, mas essas grandes reformas devem acontecer em períodos, na medida do possível, em períodos que não haja as crianças dentro da escola. Então, existem os períodos de férias, né, que podem ser dedicados para essas reformas mais estruturais. E agora, falando em reforma, a gente pode falar também sobre infraestrutura nas escolas. O censo escolar agora de 2022 indicou que a maioria das escolas públicas não tem estruturas mínimas para o convívio dessas crianças. Por exemplo, 53% não possuem refeitório, 69% não possuem biblioteca ou sala de leitura, 64% não possuem parques infantis e 55% não possuem banheiros adequados do tamanho mesmo necessário para as crianças. Eu quero saber qual que é a estrutura básica, mínima, para que uma escola aconteça, receba bem esses alunos. E dentro desse censo, eu tenho alguma dúvida, não o li na sua totalidade, mas me parece ainda que faltam, num percentual ainda maior, banheiros adaptados a alunos cadeirantes, alunos com algum tipo de deficiência, de dificuldade de locomoção, né, o que torna ainda o quadro mais grave, né? Se nós pensarmos numa escola, né, vamos ampliar nossa casa, né? Nós precisamos de condições realmente mínimas para que os processos de ensino e aprendizagem se deem com alguma qualidade. Então, as crianças precisam estar numa sala devidamente climatizada, né? Vamos falar de uma escola, né, num plano ideal, né, minimamente climatizada. Eu me lembro muito bem de uma escola, claro que não vou dizer o nome, em que o teto era de zinco, né? Então, entrando agora no calor, vamos imaginar as crianças, eu falava naquelas condições que a criança não conseguia nem fazer bagunça, né?
Então, é terrível mesmo, era algo criminoso, ao meu ver. Né? Então, tinha que ser uma sala climatizada, temos que pensar numa sala com carteiras que podem ser realmente movimentadas com facilidade pela diversificação das atividades. Nós temos que pensar em material didático, nós temos que pensar em tecnologia, né? Tecnologia realmente, falando de tecnologia digital, né? Porque daí, quando fala de tecnologia, as pessoas pensam só o computador. Não, é algo mais amplo. Nós temos que pensar, né, em professores auxiliares, temos que pensar no número de alunos por sala. Então, é realmente um conjunto de fatores que vão dar qualidade. E qualidade, nesse sentido, entendido apenas, né, como alcançar determinados níveis, né, nas avaliações externas. Eu não estou nem falando da qualidade quando se refere àquele professor que se empenha, né, para conseguir dar conta, né, dos atrasos gerados pela pandemia e tal, que isso acaba não sendo levado em conta, né? Então, às vezes, há processos internos, institucionais, que uma avaliação externa, né, um Saresp, um Saeb, né, uma avaliação São Paulo, não consegue atingir esse empenho desse professor, né? Simples, sem querer me estender, mas uma comparação bem simples. Vamos pensar que eu tenho um aluno aqui 0, isso é apenas simbólico, ninguém é 0, apenas para o nosso raciocínio. Um aluno 0, que o professor, com muito empenho, colocou esse aluno 5, numa escala de 0 a 10, né? Mas a avaliação começa a ficar boa numa escola que esse aluno atinge 6. Mas na outra escola, esse aluno já era 5 e foi para 6. Então, aqui teve mais qualidade de 0 a 5 do que aqui de 5 para 6, né? Mas a avaliação São Paulo vai dizer que essa escola de 5 para 6 teve mais qualidade. Então, vamos ter bastante cuidado, bastante carinho, né? Bastante respeito aos nossos professores, que têm, sim, se desdobrado cada vez mais para trabalhar com poucas condições de infraestrutura e garantindo ainda níveis de aprendizagem bastante significativos. E você, Danilo, em questão de infraestrutura, o que você pode citar como essencial? Bom, com relação à infraestrutura, eu tenho que colocar um conceito para mim que é muito caro. Aplicado na educação, ele é muito perigoso, que é a questão do comodismo. As escolas, bem ou mal, o professor César sabe muito bem, elas têm que funcionar. Elas têm que funcionar com a estrutura que ela tem. E muitos profissionais ligados à educação se acostumam com esse tipo que é colocado de estrutura, de banheiros sem adaptação para alunos especiais, sem biblioteca, salas feias, rabiscadas, carteiras quebradas. Então, infelizmente, os profissionais ligados, até por um problema econômico, estrutural, são obrigados a lidar com aquilo. E eu falo com muita propriedade porque eu venho de uma escola que está sendo reformada. E eu trabalho há aproximadamente 8 anos nessa escola. Eu me acostumei a trabalhar naquele espaço. E para mim, não que tenha mudado esse meu ponto de vista, mas ele se aperfeiçoou. Para mim, a relação era professor e aluno. Professor e aluno era o importante. Então, quando o aluno entrava em minha sala, eu garantia ali a qualidade máxima da minha aula. E ponto final. Só que agora eu estou percebendo que a escola que ainda está em transformação, ela já dá novos ares, ela dá novas perspectivas. E uma coisa que é muito importante, a gente tem que trabalhar com esses alunos a questão da conscientização, de que eles têm que cuidar do que é deles, para que não se deteriore de novo. E olha, estou falando de um caso de uma escola que está sendo reformada, não das escolas que não estão, porque eu estou vindo de uma escola também do ensino médio ano passado, em que eu fui coordenador, a escola foi reformada. A escola é linda, em Moreira César, maravilhosa, é uma escola com TV, o professor esteve lá no Rubens Amit o ano passado. Então, é diferente. Só que se a gente não
se atentar para a questão estrutural, a gente se acostuma. E daí só se reproduz o processo da educação razoável. E aí é a educação 5 mesmo, a ideia é 5 do médio. Fiz o necessário, possível com aquela estrutura que se tem. Não, temos que buscar melhoras estruturais, sim, para as escolas. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, por toda a contribuição. E já fica aqui o convite para estarem mais uma vez, porque dentro desse tema principal, educação, tem muitos assuntos que a gente possa conversar. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu queria agradecer, Ana Laura, ao convite. Queria agradecer a presença do professor César, que eu faço questão de falar que é um amigo. Todos os títulos são merecidos, mas eu gosto de lidar como um amigo, que sempre encontramos hoje, agora. Você está me perseguindo? Estou mesmo, porque você é uma pessoa muito querida. Ana Laura, muito obrigado pelo convite e estarei sempre à disposição. Um abraço. Eu agradeço pelo convite e espero mesmo que algumas reflexões toquem, né, mentes e corações e que sejam minimamente transformadoras, né? Agradeço muito. Obrigada. Esse foi o Conexão Popular. Quero agradecer a sua audiência, também a sua companhia. Continue acompanhando a nossa programação. Até breve.